como é que você consegue ficar aqui em cima assim, Ilse? Que horas que a gente vai entrar ao vivo mesmo? 2h35 da manhã em Brasília. Ai, meu Deus, Ilse. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Tá muito, muito, muito frio. Vai demorar. Aliás, obrigada, viu, por me emprestar esse casaco. Nossa, é um baita casacão. É seu? É mais estiloso. Eu gostei, né? Eu não me lembro se eu comprei ou se foi um roqueiro que me emprestou. Caraca, que chique. Me avisa se for o Damiano do Maneskin, tá? Por favor. Porque aí a gente vai ter que negociar. Mas vem cá, a gente pode subir assim em qualquer telhado da Itália? O segurança me pediu o crachá. Ah, tem crachá pra isso? Tipo, crachá VIP dos telhados de Roma? Que demais. Bom, obrigada, Ilse. Ó, mas eu vou ter que descer, tomar um vinho, alguma coisa assim, porque tem tempo, né? Até 2 e pouco. Pra entrar ao vivo e tudo, então... Mas obrigada pela tour. Peço desculpas pelo cansaço extremo. Não, mulher, não fala assim não, você tá ótima. Eu sei que eu falo demais também. Deu para sentir muito isso, né? Conhecendo novas palavras, novos gestos, né? Boa matéria aí. Ó, cuidado com o parapeito. Tá bom? Tchau. A Louca da Ruiva, versão brasileira, Eberster Richardson. E aí, Ruivers? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje eu tenho convidadas maravilhosas, a Isabel e a Alessandra, ou Lelê, ou Ale. A Isabel, acredite se quiser, eu conheci nessa gravação, e a Lelê foi minha professora de italiano. E as duas, elas têm muitas curiosidades sobre a Itália que eu tô louca pra discutir com vocês também. Antes disso, peço pra vocês se inscreverem aqui, seguirem o podcast e darem uma estrelinha aí pra ele, se você estiver escutando pelo Spotify, porque ajuda bastante. E também não deixem de olhar a descrição do episódio, porque lá tem as minhas redes sociais e as redes sociais dos convidados, tá bom? Então eu vou deixar todas as informações delas na descrição do episódio, certo? Lembrando que lá nas minhas redes sociais, pelo menos no Instagram da Louca da Ruiva, você vai encontrar os vídeos que eu comentei aqui com elas desse episódio, tá bom? Sempre tem uma extensão pra lá, algumas fotos. Se vocês quiserem ver alguma coisa específica também é só pedir. Bom, a Ilse foi uma querida e eu trouxe o casaco pra casa. Eu tô muito feliz. E, enfim, tive uma visão maravilhosa, esplêndida dos telhados de Roma. Mas agora, vamos para a nossa conversa com nossas queridas Ale e Isa. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Gente, obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz. Porque eu amo a Itália, eu amo conversar sobre essas coisas, porque quando eu passei 2 meses na Itália, eu acabei descobrindo várias coisas que eu nunca vi na minha vida. Então, assim... Inclusive que você pode ser assaltada na sua própria casa, né? Podem entrar na sua casa e levar tudo. Inclusive Ale! Isso, você descobriu. Lelê, isso daí... A gente vai contar. Pera aí, eu vou falar sobre isso, porque a Isabel não sabe. Mas eu primeiro queria perguntar pra vocês, assim, pra apresentar vocês, qual é a relação de vocês, assim, com a Itália, Lelê e Isabel? A minha, eu sou filha de mãe italiana, e aquela típica família italiana em São Paulo, que cresce com os ritos brasileiros, italianos, e tinha pitada alemã do meu pai também, então era uma super salada. E em 1990, quando eu tinha 19 anos, eu fui pela primeira vez para a Itália, me apaixonei loucamente, e aí dali eu comecei a estudar italiano em
novembro de 1990 e estudo até hoje, eu digo. E hoje eu dou aula de italiano, levo meus alunos para lá, e a grande paixão da minha vida é falar sobre a língua e a cultura italianas. Ai, que lindo. Melhor professora, 100% de aproveitamento no Celli. Não Sim, é? por enquanto, sim. Por enquanto, ninguém bombou o teste de proficiência. Seja você o primeiro. Besta. A minha história é um pouquinho mais comprida, mas eu vou tentar resumir. É maravilhosa. Segunda vez que eu estou visitando a Itália, era parte de uma viagem que começou na França para eu melhorar o meu francês, porque eu estava com a ideia de emigrar para o Canadá. E de repente eu estou em Florença e me vem assim uma iluminação que, cara, o que você vai fazer no Canadá? Você detesta neve, não neve, mas frio exagerado, essas coisas. Você gosta de festa, você tem que voltar para a Itália. Você tem que vir para a Itália, arranja um jeito de vir para cá. E aí eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar quais eram as minhas possibilidades, até porque eu não tenho cidadania. Descobri esse mestrado, que era fantástico, também tinha muito a ver com esse desejo que eu tinha na minha vida de mudar um pouquinho a história, a carreira, essas coisas. Uhum. Cheguei na Itália em março de 2018 e com 9 dias eu conheci esse rapaz loiro que, assim, do nada virou o amor da minha vida. E nós estamos juntos há 7 anos e casados há 5, quase 5. Meu Deus! Sim, mas assim, desde a minha primeira visita à Itália, que foi lá em 2012, quando eu coloquei o pé na Piazza de Espanha, foi amor à primeira vista, eu pensei, não, um dia eu vou ter que viver aqui, e é isso, eu vivo aqui. Meu Deus! Ou seja, a gente tá falando com a Ilza Scamparini do Louco da Ruiva. Sim, sim, ela está em cima do telhado nesse momento, inclusive. Não contem pra ninguém, mas eu sei onde a Ilse mora, hein? Meu A Zízia sabe Deus! tudo de Roma, vocês não estão entendendo. Ela é a melhor convidada. Sério mesmo. Tudo. Cara, que demais. Ilse, desculpa, eu não sou stalker, é que a gente sabe que no interfone de todos os prédios tem que ter o nome das pessoas, então, assim, é meio na cara onde você mora pra mim, aí eu só dei uma cara. conferida lá e é lá. Isso é verdade, meu. Eu lembro, tipo, o sobrenome das pessoas na porta, assim, eu ficava. Enfim, eu confesso que eu ficava com um pouquinho de medo, sabia? De deixar meu nomezinho na porta. Porque eu sou maluca mesmo. Mas. Não, você não é maluca, você é brasileira. Exato! É. Obrigada. Obrigada. Mas sabe, eu tava pensando assim, eu falei, não, eu quero falar com elas sobre curiosidades da Itália, porque assim, gente, não dá. As redes sociais, elas jogam muita coisa na minha cara. Tem muita coisa que eu virei pra Lelê e falei assim, Lelê, o que é isso? E joguei pra ela um vídeo Da de uma pomba. corrida da pomba e de corrida de santo. Sim. Que eu não sei nem o nome. A da corrida de santo eu realmente não conhecia. Assim, eu já tinha visto o vídeo, mas eu nunca vi isso ao vivo e não sei se a Ziza já viu. Me parece uma coisa mais do sul, mas eu realmente não tenho ideia. Aquela outra coisa da pomba, eu fui pesquisar, é de Firenze, é de Florença, é específico, e tem aquele nome que eu te passei ontem. Então, o que eles fazem? A pomba tem que sair voando da igreja e entrar no carro. Só que é uma pomba robô, tá, galera? Robô, não é uma pomba, não estamos falando de... É do Tony Stark. Tratos de animais aqui, nenhuma pomba foi ferida nesse podcast. O padre acende ela, parece. Eu não sei. É isso. Ela é o Scoppio, chama Scoppio del Carro, esse negócio. Esse negócio, olha que horror, essa tradição. E aí você acende a pomba sobe no grau e sai voando da igreja e entra no carro. É esse o lance todo. Pra mostrar, pelo que eu vi, é pra mostrar a força da cidade mesmo, força de Firenze, assim. E isso acontece no domingo pascal. Eita, tá aí? Pois é. Já dá tempo de você pegar um trem e ir pra lá ver a pomba voando. Não, gente, agora começa a temporada. Até uma coisa interessante, né? Pelo menos eu que sou de São Paulo e eu nasci nos anos 80, nasci em 1980.
Mas, sei lá, pelo menos uns 20 anos a gente não tem mais estação do ano, né, em São Paulo. É tudo no mesmo Uhum. dia, não existe mais Uhum. garoa, tal. E uma coisa que a Itália me trouxe de volta é você experimentar cada estação do ano com todas as coisas bonitinhas. Então, se tá todo mundo deprimido no inverno, agora começa assim aquele comportamento pinto no lixo. Então, toda sexta, sábado, domingo tem uma sagra, tem uma festa, tem alguma coisa. E a temporada efetivamente começa amanhã, né? Que é a alta temporada na Itália, que é no feriado de Páscoa e vai. Então, assim, não consigo ir para Florença, não, Lelê. Tem mais coisa para fazer por Tem- aqui. Sim, sim. Exato. A Cara, minha amiga me ligou outro dia, a minha grande amiga, e ela falando: vocês têm que vir aqui ver as flores estão tão lindas, a nossa primavera. E eu acho lindo, sabe o quê? Que pelo menos é a galera dessa região, mas eu acho que vai ser a Itália inteira, que fala La stagione. La Sim, stagione è arrivata, a estação chegou, você sim, não precisa nem falar qual é. sim. sim, É essa que floresce, é a que vem o calor, é a praia, la stagione. É lindo isso, né? sim, sim. É É, já lindo. começa o almoço da Pasqueta, da Páscoa e da Pasqueta, que agora é domingo e segunda, muita gente já vai para a praia, né? Já vai embora. Muita gente já vai para a praia. É o pranzo al mare, Uh-uh, primeiro. É. uh-uh. Ai, gente, falar sobre isso me deixa até, putz, que lugar. Que lugar. Mas foi isso, cara. Quando eu tava morando lá, que eu fiquei 2 meses, além de ter sido roubada, gente, peraí, eu nunca tinha sido nem roubada ou furtada no Brasil, que é sempre uma ironia. Que aí a gente é normal, a gente vai pra Europa, pra outro país e fala, tá tranquilo. Te Tá explico tranquilo. por que Erro não de é ironia. principiante, eu também fiz isso. Posso te É, explicar por quê? A minha teoria é a seguinte: a gente está fala. acostumado com arma na cara, esculacho, É, violência. Então a gente está preparado para isso. A gente entra nos é, bequinhos lá com medo de arma na cara. Isso não sim. vai ter. O que vai ter Aham, é mão leve, é gente que vai entrar na sua casa quando você não tá, é coisa que você não tá preparado, entendeu? Sim. exato. Então, já roubaram meu celular lá também, eu nem percebi, eu não vi. Sei lá quem Mentira! foi. Opa, As mas pickpocket. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! foi a pickpocket de Roma. Eu entrei no E trem, fui pegar meu borseggiatori. celular, nada, zero, não tinha mais. Então é Gente, isso a gente não tá preparada. Mas para não, a troco, gente. vem dar troco errado para você ver se a gente não fala eu sou Né? brasileira pra ver. Porra! Não, Cara, mas total. A em gente fez defesa da defesa Itália, pessoal, enfim. Cara, o meu foi o seguinte: entraram na casa que a gente tava ficando, eu, minha irmã, minha amiga e outros 2 amigos. E assim, a gente chegou depois em casa, vimos tudo revirado. meu E Deus. eu falei, sabe o que eu lembro da minha amiga virando e falando assim: tem alguém aqui. Eu já imaginei fantasma, alma penada. Eu não sei porquê, eu não tinha visto a casa ainda revirada. Eu falei, tem alguém aqui como, sabe? Tipo, tem uma presença? Tem, tem o quê? A presença de Anitta. Aí eu comecei a ver os armários abertos. Eu falei, gente, poltergeist. Assim, juro, na minha cabeça veio tudo menos alguém que entrou pra roubar. É. Mas sabe uma coisa que eu vejo, tomara que não tenha nenhum ladrão, ninguém que trabalhe com logística do roubo ouvindo a gente, mas coisas que principalmente os velhinhos do meu condomínio deixam na porta, uma mensagem assim: prezado ladrão, nem tente entrar, já passaram aqui há 2 semanas. O que é mentira, obviamente, mas na cabeça Uhum. deles funciona. Eu sei que é mentira porque eu desci desesperada para falar com o porteiro. Como assim? Eu tô vendo um monte de placa que já passaram aqui, já roubaram. Não, fica tranquilo. Isso é estratégia. A estratégia é o esquerdo. E eu, ok, tudo bem. Beleza, né? Tomara que funcione para eles. Total. Não, eu vi muita. Muito bom. Eu vi em muita casa e apartamento, eles têm cofre ainda. E o que Sim. acontece? Os caras tentaram abrir um cofre que tinha naquele apartamento que a gente tava, só que ele tava lacrado até com cimento em cima, com tinta. E os caras tentaram abrir aquilo achando que poderia ter alguma coisa, entendeu? Uhum. Enfim. Mas só roubaram, cataram uns brincos lá de latão de uma amiga achando que era prata. E
E é isso, assim, não pegaram celular, não pegaram. Cara, não pegaram eletrônico. Só pegaram coisa fácil, sabe? Que foi uma nota de Sim. dinheiro, assim, da minha amiga, enfim. Mas Padrão aí, Petchinello. e aí o que acontece? Aí eu fui lá e aí comecei a ver um monte de coisa, gente, diferente, sabe? De curiosidades. E eu até. Eu comecei a perceber que a Itália, apesar de ser um país menor do que o nosso, tem muitas coisas diferentes de cada região, de cidade, tudo. E tanto é que eu mostrei para uma moça italiana, quando eu tava numa vinícola, esses vídeos da pomba do santo, Uhum, da uhum. corrida do santo, e ela falou assim: o que que é isso? Sabe? O que? Exatamente. Você sabe que alguns alunos meus falam assim: ah, professora, na Itália, não sei o que, eu falo, qual Itália? Porque é meio que isso, né? A Itália como nação é uma coisa muito recente. Então, quando ela se formou nação, ela já ela começou a ter que conviver com culturas absolutamente diferentes, povos absolutamente diferentes Hum, e línguas absolutamente diferentes. Ninguém se uhum, entendia, era uma torre de Babel de verdade, assim. E o italiano tem essa coisa da preservação da tradição e não sei o quê. Então, o napolitano de hoje é o napolitano de séculos atrás, e o fiorentino igual, e o romano igual, e eles se agarram às tradições deles. Então, são coisas muito antigas que hoje tem que conviver umas com as outras, né? É isso É aí. verdade. sim, Acho que é a muito Ziza tem mais maluco. a falar sobre isso. Não, você queria falar do sangue de San Gennaro? Eu amo o Uhum, sangue de San Gennaro. exato. Eu Cara, amo. já tem que fazer um disclaimer, né? Eu sou católica, gente. Eu sou católica praticante, mas a Lelê sabe, eu adoro arranjar treta. Então, eu Uhum. adoro. Assim, aparece um artigo ou uma lenda, alguma coisa. Eu não, peraí, deixa eu ver se isso daqui é de verdade, deixa eu pesquisar tal. E o negócio do sangue de São Genaro é interessante porque até acho que na cabeça de uma pessoa que, sei lá, não é tão ligada com física ou investigações científicas, essa coisa, se vê a cerimônia, eu acho que ela na hora vai pensar, pô, mas isso não tá certo não, cara. Porque eles tiram esse estojinho, né? Eu esqueci exatamente o nome, porque é óbvio que tem um nome muito solene para esse É, estojo onde fica guardado o sangue de San Gennaro. E parece uma aí, joia, né? sim, o padre, o bispo, ele mostra para toda a assembleia, para toda a igreja, e ele começa a fazer uns movimentos assim meio fortes. Então, traduzindo, é como se a tua manicure pegasse um pote de esmalte velho, sabe, e desse aquela sacudida para ele. E você olha aquilo e, cara, mas não, peraí, calma, né? Aí, tanto que, indo para a parte oficial mesmo, né, dessa lenda, vamos dizer assim, Hum, a igreja não reconhece ele como milagre, reconhece como um prodígio, né? A diferença é que milagre tem a hum. mão de Deus, né? Deus, Ah, através tá. daquele santo, daquele beato, fez a obra dele e é isso. Já o prodígio, não, é obra de um santo, um anjo, então é como se fosse alguns níveis abaixo, né? A igreja não reconhece como milagre, mas tem aquelas Tá. tretas, né? Quando o sangue não é. Gente do céu. Quando não se Coagula? liquefaz. Ah, É, liquefaz, é. eu tô aqui na E eu cabeça coagula? chove, não é solto. Sciolto, sì, non si scioglie. E que foi, se eu não me engano, 40-41, no meio da Segunda Guerra, e 2020, o fatídico ano de 2020. Então, tem toda a sua mágica atrás, né? Mas eu, sendo o paradoxo que eu sou de ser uma pessoa católica, religiosa, tudo, e ao mesmo tempo ser muito cética, muito voltada para o lado da ciência, você olha assim, padre, rapaz. Me conte mais Não, sobre isso, total. sabe? Total. Não, porque, tipo assim, eu falo que eu sou espiritualista, mas eu frequento mais a Umbanda, né? Então eu digo que eu sou Uhum, ubandista. Isso é papo pra outro episódio, mas eu já passei por todas as religiões possíveis, porque eu gosto muito, eu gostava muito de estudar religiões e entender quais eram as diferenças de cada uma,
aquela coisa, tentando se encontrar e tal. E eu brinco assim, gente, pelo amor de Deus, brinco com muito respeito, tá, católicos? Pelo amor de Deus, eu cresci católica. Que eu falo assim, como pode falarem mal de Umbanda, falar que mata não sei quem, cata o sangue do homem dentro de uma joia e fica chacoalhando o sangue dele pra coagular, pra ver se coagula, pra ver se liquefaz. Eu falo, meu Deus, quando eu vi isso, eu achei tão doido guardar o sangue de uma pessoa. É sangue de um homem mesmo, né? Sim, é sangue. Sim. Isso já foi, quer Isso dizer, é não é provado. 100% comprovado, mas através de, tipo, um ultrassom, uma análise que físicos fizeram, tem hemoglobina ali. Então, sim, sangue Uhum. tem. Não se sabe se é 100%, mas tem. Exatamente. Mas é interessante. E você falando, Lê, desculpa se eu tô falando muito, mas Imagina, bora. você falando do pessoal que critica a Umbanda por causa do sacrifício de animais, eu acho que talvez seja a minha curiosidade preferida, que é a das pontes do diabo. Você já ouviu falar? Eu amo as pontes do diabo. Não. Então, as pontes do diabo a gente tem mais de uma na Itália, né? Tem na Uhum. Calábria, tem na Toscana. Na Toscana acho que fica perto de Siena, não me lembro exatamente. Tem as Colipiceno. Sim. E aí, essas pontes, elas foram construídas em uma condição muito adversa, seja uma condição técnica, de material, e em um tempo muito pequenininho. Tem uma delas, inclusive, tem a lenda que ela foi construída em uma noite. E aí a história diz que esses construtores, eles faziam um pacto com o diabo, que em troca de conseguir construir essas pontes no tempo e com os recursos que eles tinham, o diabo teria o direito de tomar a alma do primeiro ser, da primeira pessoa, do primeiro ser vivo que atravessasse a ponte. Que sacanagem. E o diabo aceitava. Só que aí eu falo que eu costumo falar que italianos e brasileiros são irmãos gêmeos na cultura e na malandragem. Sim. Porque o que geral fazia? Mandava um cabritinho, fazia um cachorrinho atravessar a ponte. Então, não era que o diabo tava levando a alma de uma pessoa, mas sim de um animal. E aí, tava elas por elas, provavelmente o diabo ficou pé da vida e parou na sexta ponte, acabou, não quero mais falar com vocês, tchau. Meu Deus! Essa ponte de Ascoli Piceno chama Ponte di Cecco. E eu sempre que eu passo por ela, eu lembro da história, porque é muito boa essa história, né? Ali acho que é um cachorro mesmo que eles mandaram. Ah, não, gente. Mas tanto que, eu sempre falo que o italiano é o bicho mais supersticioso do mundo, né? A gente acha que a gente é supersticioso, mas o italiano é demais, assim. E tem aquela superstição do gato preto, aquela coisa boba que gato preto traz azar, não sei o que a gente tem também no Brasil. Mas eles têm um jeito de enganar a superstição também. Você tem que ficar parado. A hora que o gato preto atravessa na sua frente, você para e espera. Quando chegar outra pessoa, você vai embora, rápido. Que o azar fica para essa pessoa que chegou. Nossa, mano do céu. Passou, em mim não pegou, vou embora. Sim, não é bom? Eu não acredito. Você sempre tem um jeito de reverter, entendeu? Gente, sempre não ia dar pra morar na Itália. Você ia ter que pula 3 quadrados, espera o gato passar. Tipo isso. Faz xixi em cima. Tem um negócio de fazer xixi em cima, mas esse é antigo. Mas o quê? Antigamente. Quando caía óleo no chão, azeite de oliva, tinha que fazer xixi em cima do azeite de oliva pra não pegar a iela, que é a zica da coisa. A zica. Mas hoje em dia basta jogar um salzinho que tá tudo bem. Ah, ufa. Não precisa mais fazer xixi, sim. Nossa, não dá pra se atrasar na Itália, né, gente? Tipo assim, quer dizer, não dá pra chegar a tempo das coisas, porque você pode ter muitos percalços no caminho. Porque vai acontecendo as coisas e vai ter parando pra... Não, sim, aí tem que parar pro gato. Aí o óleo caiu, fudeu. Gente, só um minutinho, vou ter que vou ter que dar uma urinada. Urinada em cima, assim, passou uma ruiva, eu tenho que parar e cuspir, desculpa, ruiva. O quê? Não, fala isso agora. É sério isso? É sério. Não, mas obviamente, em Roma, em Firenze, isso aí não vai acontecer.
Ninguém vai Ninguém cuspir. fez não. isso comigo, não. Então, mas em lugar pequeno ainda tem gente que acredita que mulher ruiva é enviada do cão, né? Nossa. Ou gente estrábica, cigano. Desculpa aí, meu Cigano Deus. eu já vi gente cuspir. Você já viu, Cisa? Não. Já. Galera cuspir? Eu também. Cigano, principalmente, já. Sim, Sério? cigano eu já vi. Uhum. Caramba, mano. E tem Não, também é. o contrário, tem as coisas que trazem a sorte. Então, uma vez eu estava lá com essa minha amiga, que eu estava falando agora, e ela é de uma cidade muito pequenininha. Ela é bem caipira, assim, com o que a gente chama de caipira, né? Uma pessoa muito Uhum. simples, muito inteligente, mas bem simples e bem com essas tradições bem arraigadas. E aí eu era bem jovem, eu tinha uns 21 anos, e aí passou uma senhora bem velhinha, com uma bela de uma corcunda, e a minha amiga foi lá, abraçou a senhora, deu um beijo e tal, e cumprimentou, conversou um pouquinho. Eu falei, ah, que bonitinha, amiga, né? E aí minha amiga veio e falou, agora vai você. Eu falei, vai você o quê? Ah, não. Passar a mão na cor. Eu falei, nunca na minha vida isso vai acontecer. Ela, não, mas tem que ir. Eu falei, tem que ir, quem disse? Não, porque tem que ir, porque é a nossa tradição, porque traz sorte pra você. Eu falei, pra mim traz sorte, pra essa mulher traz o quê? E ela Então, não conseguia andar no lugar, porque as pessoas iam lá passar a mão nela, sabe? Não. Não. Que é a tal de passar a mão na corcunda, que traz sorte pra quem passa a mão, né? Meu Deus do céu. Imagina, eu sou contra abraçar as pessoas, imagina passar a mão Então, na corcunda de alguém. Nunca, puta que pariu, nunca coitado. vou fazer isso. Nossa senhora. O povo lá tem que, tipo, corrigir muito a postura. Senão pode ficar marcado pra sempre. Gente, Ou você não. pode falar, ó, esse cara passou a mão em mim. Não, em você não, na sua corcunda. É Então! culturalmente aceito. Então, não dá, gente, que é muito bom, não tem como. Nossa, uma coisa que eu achei muito louca na Itália, eu fui para uma cidadezinha pequena, eu não sei se é tão pequena, mas ela chamava San Gimignano. San Gimignano, é bem San pequenininha, Gimignano, toscana. Isso. Eu, minha irmã, minha amiga, a gente alugou um carro e para ir nessas cidadezinhas porque o trem não chegava e a gente queria muito conhecer. Uhum. E daí, e o ônibus era aquele tipo, só passa de sábado das 2 às 3, sabe? Tipo, nunca dava pra saber quando que tinha um ônibus ali que passava. Aí, pegamos o carro e, gente, as ruas, pelo amor de Deus, pra ir lá, eu achei que eu fosse morrer. Porque, assim, eu queria muito um carro, o quê? Na minha cabeça, vou pra Itália e quero um 500, né? Quero um carrinho pequenininho, eu quero um carrinho pequenininho, vermelhinho, eu quero estar num filme da Hilary Duff, da Sessão da Tarde. Aí, me deram uma SUV, Meu Deus. a locadora. E eu falei, fudeu num tanto, porque na foto era um carro popular. Só que aí, quando eu fui pegar, era um bagulho gigante. Eu falei, nossa, cara, meu dinheiro do calção, mano. Pelo amor de Deus, eu não posso bater esse carro. E aí, eu lembro que eu pegava a estrada, assim, juro, gente, juro por tudo. Não tinha placa. À noite, assim, você via uma luzinha brilhante, vermelhinha, aí significava que ali era pra você dar uma virada. Enquanto isso, os italianos metendo a chinela. Sim, sim. Chinelando nas curvas. E eu tentando enxergar, assim, na minha frente. E vinham os carros pequenininhos, tipo... Na Toscana, assim, passando por mim. Galera, vou falar pra vocês. Só de lembrar, eu tô suando. Assim, os nós das minhas mãos ficavam brancos, sabe? Dolorido, assim, depois que eu chegava. Apertando o negócio, né? Exatamente. Agora eu sei, então, com quem trocaram o meu carro. Porque uma vez eu fui alugar um carro também... para eu dirigir, e eu sou uma pessoa imensa, né? Eu tenho 1,80 m e a minha perna tem quase 1,10 m. E eu peguei um carro grande por causa disso. Quando eu cheguei, o cara falou: me dispiace. O carro tinha acabado, mas só esse aqui. Eu não sei o nome de carro. Eu também mas não. era aquele bolinha pequenininho que tem dois negócios na frente, né? Era um Como é que chama? Smart? Era um Smart. O cara pegou um Smart, meu. Puta E eu que tava pariu. com. Eu não caio, eu já não entro no negócio. Quer dizer, eu entrava, mas eu parecia um pateta, assim, dentro.
Tinha a minha mala que tinha que ficar no banco do lado. Só que a minha mala é tão grande quanto eu, então, e o carro não era automático, era manual, então eu não conseguia trocar as marchas. Eu tinha que levantar a bunda para trocar a marcha, porque eu tava literalmente sentada em cima do câmbio, né? Passei 2 dias nessa merda desse carro, eu fiquei tão puta. E o cara falava, e não tinha opção, não tinha como eu mandar o cara pra engolir o carro, né? Porque essa cidadezinha da minha amiga aí que eu tava falando. E é isso, tá. italiano é isso mesmo. É, Senhora. Tanto é, gente, eu não sabia nem ligar o carro, ele era híbrido, tipo, elétrico e com gasolina. E aí, ligou assim, e eu falei, gente, eu acho que tá ligado. Deu partida, sabe? Aí alguém chama a mulher aí do negócio aí, por favor, chama ela. Aí chamaram ela, eu falei, moça, tá ligado o carro? Como é que eu ligo o carro? Ela falou, é só apertar esse botão. Eu falei, então tá ligado. Ela tá ligado. Eu falei, então tá. Então, Mas bora. assim, ai, gente, juro. E aí tem aquelas áreas históricas que você não pode entrar de carro, né? Isso. A belíssima Zeta TL. Senão você toma multa, né? E o que eu via de pessoas entrando, graças a Deus eu já sabia disso antes, e eu já achava meu lugarzinho para estacionar, orando a Deus por aquele carro. Mas eu vi tanta gente entrando e tendo que dar ré, assim, numas ruas absurdas. Olha, não é Às vezes brincadeira. eu tenho uma coleção de romanos estacionando, de fotos de romanos estacionando. Ai, eu amo isso! De sexta-feira no Instagram do blog, eu sempre posto as melhores fotos do parquedio criativo da semana. Como assim? Parquedio criativo. Você tem um blog, Sim. então? Sim, tem o blog, tem o canal no YouTube, tem o perfil do Instagram, e Pô, aí... que isso? Conta pra gente, como é que é? Como chama? O blog se chama Blog da Manina, é o mesmo nome do canal, e também do perfil do Instagram, e é focado em como vencer a burocracia italiana. Brasileiro que quer morar lá, ou que mora lá, ou que precisa se virar no meio da burocracia, às vezes já sabe tudo. Principalmente para quem não tem a cidadania, que era o meu caso, né? Até sair o veredito do Ministério do Interno aqui, não vai sair antes de 2026, tudo bem, a minha cidadania vai ser por matrimônio, mas como eu imigrei para cá sem ter cidadania, imigrei legalmente, sempre vivi aqui legalmente, e tem muita gente falando merda na internet. Tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo coisa errada, mas muito dinheiro mesmo. Então, como eu já falei, né? Eu adoro uma treta, então eu vou lá, ok, gente, tá tudo aqui para vocês, mas eu ainda estou me acostumando com a minha rotina desse ano, porque teve algumas mudanças no meu trabalho, mais responsabilidade, mais trabalho e tal, então até consegui ajustar tudo, mas eu já estou voltando a produzir e acho que eu consigo, a partir de agora, voltar a fazer pelo menos um post novo por semana, porque sempre tem coisa para falar, sempre. Não, nossa, que legal. Eu já tô seguindo no Instagram, no YouTube. E essas fotos são maravilhosas do parquedio criativo. Cara, Porque porque os eles caras realmente param no meio da rua. Eles param, descem e vão embora, assim, tipo. Muito bom. Eu lembro que uma vez eu desviei de um carro que tava parado na curva. Era tipo um Smart mesmo, assim. Mas Era uma eu curva tentando dirigir. A Lele falou, vai a merda essa bosta, eu vou parar aqui no mercado. Cara, eu tava em cima da calçada numa curva. Tanto é que eu passava olhando, eu era a única. Os italianos, assim, só andando. E eu parado. Tranquilo, lá tranquilo, né? E eu parado olhando assim, meu, será que essa pessoa tá bem? Ela teve algum imprevisto? Nope. E uma coisa que eu acho muito engraçado na Itália é que tem essa coisa, né, do cara simplesmente parar o carro ali e foda-se. E tem umas coisas que, tipo, são mega rígidas. Por exemplo, essa cidade para onde eu levo os meus alunos para estudar é uma cidadezinha também chamada Camerano, que tem um bar, um restaurante, um não sei o quê.
E eu tenho uma amiga que tem um restaurante lá. Quer dizer, ela ficou minha amiga porque eu sempre estou lá. E aí um dia eu estava lá jantando e ela estava sozinha, eu entrei na cozinha com ela para conversar, e a gente conversando, e ela cheia de coisa para fazer, eu peguei e comecei a lavar a louça dela. Sabe, tipo, coisa que a gente faz aqui. A mulher Sério? ficou branca na hora. Eu falei, Sim. Larissa, para imediatamente. Eu falei, Não mas pode. não, mas de jeito nenhum, eu perco minha licença, assim. Exato. Sério? Fecham aqui. Eu falei, pô, mas sou tua amiga, eu tô na tua casa. Não. Sai daqui. E me tirou da cozinha pra não ter um perigo de eu pegar numa esponja. Sim, Imagina. mas é isso mesmo. O meu marido falava para mim que o pesadelo na cozinha aqui na Itália, ele não deu certo da primeira vez, porque quando a produção chegava e entrava nas cozinhas, as cozinhas eram impecáveis. Impecáveis. Olha. Aí eles tiveram que mudar um pouquinho o foco da produção. Aham. Então, o foco é sempre no menu, na qualidade da comida, e voltou tem um pouco de tempo. Mas isso é verdade, tem toda uma formação, você precisa passar, dependendo do cargo, são 3 a 6 meses. Nesse ponto, eles são extremamente rigorosos, que é fantástico, né? Muito bom. Tirando um certo restaurante em Trastevere, todos os outros dá para confiar. Ai, Qual meu é Deus, esse certo sério? restaurante de Trastevere, será? Gente, como é o nome? Porque ele é super. Ai, meu Deus, será que eles vão me processar? Não, a Peraí, gente Mas deixa eu. a bipa. gente, ou a gente fala, sei lá, faz um detetivões, eu dou um jeito de Ai, gente, não, coloca peraí. faz ao contrário a palavra. Mas Será isso que é eu famoso, que confundo ele é as ruim? coisas? Não, ele. Aí é que tá. Ele tem filas e filas quilométricas. O problema é que a Serviço de Segurança Sanitária, de Saúde Sanitária, fecha ele pelo menos uma vez a cada 6 meses. Lele, não foi aquele que você me recomendou, E o né? problema. Acho que Lembrei. não. Tonarello. Ótimo, Ufa, foi o que eu não fui era esse. em novembro. Tá bom, eu conheço o Tonarello. E Tá. aí, são sempre 3 problemas. Ingredientes super mal armazenados, Meu ratos Deus. e o Rato, pessoal que olha que trabalha bom. em Nero. Sim, Trabalha sem contrato. Então, a sem cada 6 contrato. meses. E aí, eu tô querendo investigar, porque eu acho, honestamente, que a cada 6 meses eles vendem para algum desavisado, sabe? Um americano que quer se aposentar na Itália, então investe e tal. Porque não é possível. E sempre tem fila. Então, gente, não comam no Tonarello, por favor. Foi Meu nesse que eu fui? Deus. Acho que foi. Talvez tenha sido. Vou até Você tem que olhar aqui. fazer, você tem que fazer uma matéria sobre isso, uma matéria. Chama a Elza. Só para esclarecer que o restaurante que eu fui em novembro com a Deia do Não Inviabilize foi Tonarello. Não! Oh, meu Deus! Você Tonarello enfiou a ideia Scala. nisso? Eu não, ela que me enfiou, porque ela disse, não, olha, esse é super recomendado, vamos nele. Eu falei, beleza, aí a gente foi. Então, só para dizer que Deus Minhas- do as minhas céu. bactérias estão em dia. Puta Que merda. isso. Ou finalmente eles aprenderam, né? Pode ser. Pode ser também, vamos ver. Eu já acredito mais na minha imunidade, que é ótimo. Boa. Boa. Você sabe que quando eu fui lá naquele Porta Fora com o Fábio Porchat, uma coisa que ele me perguntou, que eu achei bem interessante, eu acho que a Ziza vai poder falar bem mais que eu sobre isso, mas ele perguntou, os italianos são mesmo tão românticos assim? E a Ai, minha resposta gente. foi, quando eles querem te comer, eles são mega românticos, né? Essa é a minha percepção, assim, Eita, né? preula. Qual que é a sua percepção, Ziza? Ai, eu tô numa bolha. Eu tô numa bolha. Não, Sério? assim, eu sei, A né? minha bolha é fantástica, mas assim. E, gente, vamos contar os BOs. A minha bolha é sensacional, assim, não só o meu marido, mas os amigos dele, os maridos das minhas amigas, assim, sinceramente, é sempre gente fora de série, confiável, Nossa. Não, mas eu generosa, acho que eles são amorosa, também. Mas eu tô sempre. falando sobre essa coisa do italiano ser Romântico. romântico. Então, e justamente por isso, todos eles são muito. Tá. Olha. Então, assim, na minha bolha, sem Na sua dúvida bolha isso nenhuma. funciona. Tá bom. Sem dúvida nenhuma. Nossa, quando Tá. eu for pra Sim. Itália, eu quero ficar no seu círculo.
Na sua bolha. Exato. Seja bem-vinda. Mas é que nem eu falo, a gente precisa fazer algumas aquisições de rapazes, porque é basicamente um mundo formado de casais, né? Tá todo Uhum, mundo ali com seu par bonitinho, ó, Sim. uhum. né? Né? Nossa, Precisamos de mais rapazes solteiros. Sim, sim. e tão legais quanto os da minha turma. Com Sim, certeza. E assim, sim. uma pergunta, gente, porque é muito doido, né? A gente fala lá de italiano tendo superstição e tudo mais, e ai, porque pode ser bruxa, mas aí eles não comemoram a bruxa lá em fevereiro? A Befana, É, será? Deve ser. é a Você Befana. tá falando da Befana ou tá falando do Halloween? Não, da Eu acho que é Befana. da Befana mesmo. Mas é Uhum. que é uma coisa muito de criança, né? É, Befana Mas não é é de doido? criancinha. É de criancinha. Que ela dá Na docinhos. verdade, ela dá docinho. Mas assim, tem muita coisa de bruxa, de coisa assim, que você olha e você fala, nossa, mas isso é muito violento para criança, né? Como que eles contam essas coisas violentas? Como meu pai contava uma história de um. Quem é filho de alemão vai saber, Struwwelpeter, que é um cara que sempre morre no final, assim, era uma historinha de criança, mas o cara morre, vai Meu morrendo em Deus. todas as histórias. E eu morria de medo, assim. Mas outro dia eu estava lendo sobre isso em italiano chama spauracchio, que é como, como que é isso em português? Ziza, me ajuda. Ai, gente. Ai, acho tão Espantalho, chique. espantalho. Ah, É. espantalho. Espantalho, sim. Porque é uma coisa que você usa para criar. É tão antigo isso que era na época que não tinha uma rede de apoio. Então você deixava a criança ali, a criança podia cair no poço, podia Meu, cair no rio e ir embora, ou, sei lá, brincar com fogo e morrer queimada, né? Uma coisa assim. Então você contava, olha, se você vier aqui no poço, vai sair uma mão que chama Mano Lunga, ela te pega e te puxa para baixo, né? meu O Deus. bicho E, papão dos é, italianos. o homem do É. saco, essas coisas, mas são muitos Hum, bichos, assim. São os Não, bichos que muito. dão muito medo. É, Porque assim, eu passei. Eu amo Halloween. Amo Halloween. sim. E eu passei o Halloween lá, com muita Uhum, felicidade. Assim, eu tava uhum. muito feliz. E eu falei, cara, vamos aproveitar esse Halloween. Eu quero ir para um lugar, tipo, incrível, onde a festa é incrível. A gente achou uma cidadezinha que chama Borgo a Mozzano. E Hum. é minúscula e hiper medieval, assim. Só que aí falaram que é, tipo, a maior festa de Halloween da Europa. Se é verdade ou não, a sua prova vendeu, eu não sei, tá? Mas eu sei que tava todo o universo naquele lugar. Então a cidade toda, as lojas viram atrações para as pessoas, sabe? O pessoal, tipo, decora a cidade inteira. Ah, Tem que peça de legal. teatro macabra. Mano, tem um monte de coisa. E Uhum. aí, o que tinha lá? Tem tipo cara, é tipo um festival Lollapalooza do Halloween, juro. E Uhum. aí tem um Uhum. horário lá, juro. Tem um horário que é, caça ao tesouro com as crianças. E aí depois, tipo, 9 da noite, por aí é os Krampus. E aí eu falei, o que é Krampo? O Dá, que que... tô ligada. Então, o que vai acontecer? O que é isso? Enfim, gente. Gente. É tipo, são uns bichos. A galera se veste com essas fantasias que são assustadoras. Viram uns bichos gigantes. E eles começam a sair assustando a galera. Só que assim, eu tava com uma amiga que tem muito medo de monstro e tal. E ela tava quase, sei lá, morrendo mesmo, assim. E eu Uhum. falei, Pri, relaxa. É tipo festa do horror do Hop Hari, entendeu? Os caras não Uhum. vão te tocar. Eu falei Uhum. isso, veio um monstro, me deu uma chave de braço. Assim, ele me prendeu debaixo da axila dele e começou a me dar vários cascudos na cabeça. O meu brinco Imagina, de cara. argola, juro, o meu brinco de argola caiu no chão. Meu celular quicou. Foi Ficou, é muito bom, né? Ficou. Ah, tudo. eu Aí, amo. depois que ele fez tudo isso e ainda me deu ficava com o chicote batendo na minha canela. Eu olhei pra minha amiga toda descabelada, tal, minha amiga assim, em pânico, em
Em pânico. E aí, o que que eu percebi? Que depois eu fui pesquisar, vi que esses bichos são tipo os anti-Papai Noel. Eles castigam quem Isso. não... É, tipo, quem não foi bom, né? Uhum, E, cara, eles não deitavam pra criança, tá? Tinha uhum. pais que saíam correndo com as crianças no colo porque os bichos estavam correndo atrás. E atrás. Gente, É, eu amo. Você eles... sabe que tem. Agora que você falou essa coisa da maior, não sei o quê, o italiano tem essa coisa, né? De o maior, não sei o quê, da Itália, o maior bababá da Europa e tal. E eu lembrei do Maca, meu amigo, que chegou em San Gimignano. E San Gimignano, eu não sei se agora como que tá, mas era o ranking de uma das. A sorveteria era Eu fui! a melhor da Itália, né? Melhor sorvete É. da Itália. E aí eles colocaram um grande cartaz na frente dessa sorveteria, é uma praça, e aí tem duas sorveterias, tem uma na frente da outra, e uma delas é Uhum. o melhor sorvete da Itália. E aí tinha uma placa grande, o melhor sorvete da Itália. E o, o dono da sorveteria da frente não deixou por menos, colocou a placa escrito melhor sorveteria de San Gimignano. Não é maravilhoso? É Cara, maravilhoso, cara. eles Eu lutam iria entre na si, dele. Eu iria na dele, com sabe? certeza. Será que Melhor eu vi sorveteria da isso? cidade. Imagina, é muito bom, é muito genial isso aí. Melhor sorveteria da cidade, a dele. Pode não ser da Gente, Itália, mas da cidade mas é. da É muito, cidade é. E digo mais, a cidade tem 1.000 habitantes. Brincadeira. isso é muito bom, meu. É muito bom. É muito bom. Sim, Meu, Tudo falando lá. de comida, a gente pode falar de uma coisa escatológica, que foi a última que eu aprendi? por Ué, favor. Não, essa é literalmente a última que eu aprendi. Eu não lembro, acho que tem umas 2, 3 semanas que o UOL soltou um artigo falando que os italianos eram glutões, que só faziam porquices nos teatros e vomitavam em público, tinha uma sala para vomitar essas coisas. E eu, caramba, mas isso está tão estranho. Porque assim. Eles podem não tomar banho todos os dias, mas se tem uma coisa que italiano é limpinho. E Uhum, aquilo estava uhum. muito estranho para mim. Aí uhum. tudo bem. E o meu marido, ele é historiador, né? Aí eu, o que tá acontecendo aqui? Me explica. E ele começa a rir, mas rir de gargalhar, né? Porque do mesmo jeito que existe artigo científico bom e ruim, tem historiadores bons e ruins, porque esse artigo do UOL, ele estava todo baseado nas declarações de um historiador, acho que de Torino. E aí, o que ele me ensinou é que tinha lá, né? O UOL colocava que a sala que as pessoas tinham para vomitar, inclusive tinha o nome de vomitorium, que você encontrava Exato. nos teatros. Mas Tem no não era uma Coliseu também. sala para você vomitar, era Uhum, como se fosse a indicação de uma saída de emergência. Pessoas, exatamente. assim que acabar o espetáculo, é por aqui que vocês têm que sair. E aí é engraçado, né? Como às vezes essas lendas ou essas curiosidades elas nascem de uma pessoa que fez até uma pesquisa, acha que fez ela muito bem, e só porque encontrou uma ou outra evidência tal, montou aquele pensamento e foi. Mas não, existem realmente provas de que vomitório não tem nada a ver com uma sala para as pessoas vomitarem, era simplesmente saída. Saída. Meu Você sabe, Deus, olha, a cara. gente tem. Coincidentemente, eu fui atrás disso também, porque eu também achei estranho. E eu vi exatamente isso. Tinha, inclusive, eu vi no Coliseu, vomitório do Sim, Coliseu, né? sim, Que eu vi Ué. a planta ali, que é a saída, justamente, né? Uhum. exato, Mas eu vi exatamente desse link do UOL. Quer dizer, as pessoas viram exato. vomitório e falaram, o lugar para vomitar. E não era exatamente isso. Gente. Não, não era, não era. E lembrem-se, italianos são muito limpinhos. Se tem Sim, alguém fedendo no ônibus, geralmente não é italiano. também é Nossa, não. verdade. Não, que o italiano grita, italiano grita. Geralmente, pela minha experiência, as duas vezes que eu ouvi um "Shh, por favor, vamos falar mais baixo, foi italiano falando para a mesa de brasileiro falando alto pra caramba. Sim, Com sim, certeza. Uhum, A gente berra. uhum, Eu falo isso por mim. uhum. Eu É isso falo muito mesmo. alto. Meu pai às vezes olha pra mim e fala, Fernanda, abaixa o tom. Abaixa o tom. Só que ele não percebe que ele falando no WhatsApp é Oi, Rodrigão! E aí? Você vai pescar? Nossa, é um negócio assim surreal.
Motorista, em italiano, em italiano a palavra motorista é autista, né? Eu tenho uma aluna que chegou e falou, gente, eu adorei Roma, adorei, e eu achei uma cidade mega inclusiva. Ah, não! Porque, nossa, todos os motoristas são autistas. São mesmo. Muito bom. E horário de funcionamento? Eu nunca entendi o horário de funcionamento. Isso é com a Ziz, hein? Então, Gente. tem uma coisa importante, ó. Tem uma coisa, tirando o restaurante com comida internacional, né? Por exemplo, o meu restaurante peruano favorito em Roma, ele funciona da hora do almoço até a hora da janta sem intervalo. Restaurante italiano que não fecha das 3h30 até as 7, foge porque é ruim. Ótima dica. Pior que é Isso verdade. sem dúvida, para pegar turista, é caro, é ruim, a comida é congelada, então foge. Tem que fechar. E outra coisa, restaurante bom, você não vai conseguir ir sem reserva nas noites de quinta, sexta e sábado. Por que a reserva é importante? Porque eles precisam ter uma ideia de quantos coperti, que é quantas pessoas, quantos clientes eles vão servir naquela noite, para encomendar a matéria-prima um dia antes. Então, o que a gente come num bom restaurante italiano, aquilo ali chegou do mercado, do fornecedor, na manhã daquele dia. É muito fresco, por isso que é fantástico mesmo. A culinária italiana é tão simples e tão boa. Então, assim, Nossa, sim. restaurante tem que fechar no meio do dia, tem que reservar. Não é propaganda nada, gente, mas para quem não conhece a língua, não fala, o The Fork é uma ferramenta fantástica, funciona super bem aqui. Dá para reservar online, você coloca lá o número de pessoas, o horário que você quer, tudo é fantástico. E tem só uma coisa, uma controvérsia. Essa coisa de que café, o cappuccino você só pode tomar até o meio-dia, isso é lenda. Às vezes eu faço só de pirraça, assim, 3 horas da também. tarde eu tô em algum lugar, me dá um cappuccino. Nunca ninguém me olhou torto. Então Sério? vamos acabar com essa história. Isso não existe. Eu tive a audácia de fazer isso em Nápoles e em mais de uma cidadezinha da Calábria. E nunca me olharam torto. Então, Não isso daí acontece. é besteira. Não acontece mesmo. Porém, eu já levei cada come de pedir refrigerante na hora do almoço, isso já Isso sim. É sério? vezes. Isso Várias. sim. Sim, várias vezes. Assim, do cara ter o refrigerante na minha mão, eu esticar o braço pra pegar e ele falar, não, Não. é água ou vinho na hora do almoço. Exato. E não importa qual é o restaurante, não é vergonha comer pizza com a mão. Nunca. Muito pelo contrário. É recomendado e Exato. pizza é com cerveja, não é com vinho. Exato. Eita, Muito eu bem. fiz tudo errado. Eu não gosto de cerveja, gente. Mas aí pode tomar água. Sim. Não, eu quero vinho. Eu quero vinho. Teve também um restaurante que a gente foi e um colega nosso pediu um espaguete com frutos do mar. E aí ele chegou e falou assim pro garçom, e traz o parmesão, por favor. O garçom falou, mas nem ferrando. Mas Meu nem ferrando. Deus. E Claro ele que não não. trouxe. Eles não trouxe. trazem, mesmo que ele tenha trazido para colocar no prato do lado, que é com carne. E aí você fala, então põe no meu também. Ela fala, não. E Não. vai embora. Aham. Né? Aham. Eles levam comida bem a sério. Esse papo foi gostoso demais. A Itália é muito bom. Eu amo esse país. Se você puder um dia visitar, se puder visitar algum lugar, eu recomendo demais. Pessoal, redes sociais, a Louca da Ruiva. Aqui na descrição vocês vão encontrar as informações sobre as redes sociais das nossas queridas convidadas, tá bom? E não se esqueçam de seguir aí o podcast, colocar uma estrelinha, comentar também, tá bom? E tem um canal no YouTube também, A Louca da Ruiva. Você pode assistir um monte de groselha por lá também, tá bom? É isso, eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo e fui! Chama a louca!
essa é a vida.